Olá! Já repararam na curva que uma bola faz no ar? Ou no formato de uma ponte famosa? E até no design de uma antena de satélite? Pois é, essa forma, que a gente chama de parábola, está por toda parte. E hoje vamos desvendar o código matemático por trás dela, a função quadrática. Olhem só para esta obra do Oscar Niemeyer. A beleza dessa curva não é por acaso, não. Existe uma lógica, uma equação que descreve ela com uma precisão incrível. Mas que código matemático é esse? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, vamos dar uma caçada nessas curvas no nosso dia a dia. Depois, vamos decifrar a fórmula, aprender como desenhar o gráfico, achar os pontos mais importantes e, no final, entender por que tudo isso realmente faz a diferença. Vamos lá? Começando pela primeira parte, parábolas no mundo real. Porque antes de qualquer fórmula, é fundamental a gente perceber que essas curvas não são só uma coisa teórica da matemática. Elas literalmente moldam o mundo à nossa volta. Do Arco do Triunfo, lá em Paris, até as cúpulas do nosso Congresso Nacional, aqui no Brasil, a parábola é a base da beleza e também da estabilidade, mas vai muito além da arquitetura. O arremesso perfeito de uma bola de basquete ou o jeito que o sinal é focado numa antena parabólica. Tudo isso segue exatamente o mesmo princípio matemático. Bom, agora que já vimos o onde, chegou a hora de entender o como. Qual é o código que gera essas curvas tão perfeitas? Vamos dissecar a anatomia da função quadrática. E aqui está ele, o código. f de x é igual a ax² mais bx mais c. As letrinhas A, B e C são os chamados coeficientes. São os números que vão definir o formato exato da parábola. E tem uma regra de ouro. O A nunca, jamais pode ser zero. Sabe por quê? Porque se ele for zero, o termo x² some e a função vira uma linha reta, deixa de ser uma curva. O grande segredo, então, é saber identificar esses coeficientes. Olhem a tabela. Na primeira linha, para a função x² menos 3x mais 2, o a vale 1, o b é menos 3 e o c é 2, certo? Agora deem um pulo lá para a última linha. Mesmo que o b e o c sejam zero, a função continua sendo quadrática. Isso porque o a está ali, valendo menos 5, e no fim das contas, é ele quem manda. Certo? A fórmula já está no papo. Agora vem a parte mais legal. Só de olhar para os coeficientes, a gente já consegue ter uma boa ideia de como vai ser o desenho do gráfico, antes mesmo de fazer qualquer conta mais complexa. Reparem nestes dois gráficos. Eles são como que um espelho um do outro, né? A grande diferença entre eles é ditada por um único detalhe, o sinal do coeficiente A. Ele é tipo o diretor da cena, sabe? É ele quem define se a parábola vai abrir para cima ou para baixo. Isso é o que a gente chama de concavidade. E a regra não podia ser mais clara. Se o A é positivo, a parábola sorri, com a abertura para cima. Se o A é negativo, ela fica triste, com a abertura para baixo. Simples assim. E isso já nos diz de cara se a curva vai ter um ponto mais baixo de todos, o ponto de mínimo, ou um ponto mais alto, o ponto de máximo. E o coeficiente c? Essa é a pista mais fácil de todas. Ele nos diz o ponto exato onde a parábola corta o eixo vertical, o eixo y. Isso acontece porque nesse ponto o valor de x é sempre zero. Então, a fórmula toda se resume a f de 0 é igual a c. É o nosso ponto de partida no gráfico. Beleza, já temos o formato básico da curva e onde ela cruza o eixo y. Agora, vamos encontrar os pontos mais estratégicos dela, os lugares onde ela toca o chão, que são as raízes, e o seu ponto de virada, que é o vértice. Para começar, uma pergunta bem intuitiva. Se essa parábola fosse a trajetória de algum objeto que foi lançado, em que pontos ele tocaria o chão? Esses pontos são super importantes. Na matemática, esses pontos são as raízes, ou também os zeros da função. São os valores de x que fazem a altura da curva, o f de x, ser igual a zero. Para encontrar esses valores, a gente usa uma ferramenta muito poderosa, a famosa fórmula de Bhaskara. É ela que resolve a equação ax² mais bx mais c igual a zero para a gente. Além dos pontos no chão, toda parábola tem um ponto de virada. Ou é o ponto mais alto de todos, como o pico de uma montanha, ou é o mais baixo, como o fundo de um vale. Esse ponto tão especial é o que chamamos de vértice. E é claro que a matemática nos dá as fórmulas para encontrar esse ponto com toda a precisão. As coordenadas do vértice, que a gente chama de xv e yv, são calculadas usando diretamente os coeficientes a, b e c. Essas fórmulas nos dão a localização exata do pico ou do vale da nossa curva. Observem bem este gráfico. Como o coeficiente A aqui é positivo, a curva sorri, a concavidade é para cima.
Isso significa que o vértice representa o valor mais baixo que a função consegue atingir. Ele é o ponto mínimo, o fundo do nosso vale. Muito bem, já deciframos a fórmula, localizamos os pontos-chave do gráfico, mas a grande pergunta que fica é, tá, mas e daí? Por que isso importa de verdade? Agora, na nossa última parte, vamos ver essa matemática toda em ação, resolvendo problemas do mundo real. E é aqui que a mágica acontece. Quer saber a altura máxima que um foguete pode atingir? Isso é o y do vértice. Quer calcular a distância que um projétil percorre até cair? Isso está nas raízes. Da engenharia, projetando pontes incríveis, até os negócios para otimizar lucros, a função quadrática está lá, resolvendo problemas reais o tempo todo. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Agora que a linguagem das parábolas ficou um pouco mais clara, que outras curvas que vemos por aí, no dia a dia, poderiam ser descritas por uma função? A resposta pode estar no próximo arco de ponte ou na próxima fonte de água que aparecer no caminho. A matemática está só esperando para ser descoberta.